sou a Babi e eu queria saber se vocês, assim como eu, têm uma fissura por leitura, assim, vocês amam de paixão também, como eu, porque eu particularmente sou apaixonada, tanto que eu acho que eu ficaria assim, né, meu sonho, tipo, viver numa biblioteca, eu amo. E aí hoje eu vou falar particularmente de um dos autores que eu admiro muito, que é o Bernard Cornwell. Eu trouxe aqui alguns exemplos, ali no fundo também tem alguns livros. São todos meus, eu tenho mais, né, claro, eu não vou trazer todos pra vocês verem, porque, sei lá, vai ficar muito cheio aqui. Ele tem muitas obras, ele tem, assim, mais de 40 obras, que já foram traduzidas para mais de 16 idiomas, né, é muita coisa, assim, 40 obras para um autor é bastante bom, assim. Eu gosto muito desse autor porque ele tem assim, uma forma de descrição, de batalha principalmente, porque assim, o foco das histórias dele são batalhas, né? Principalmente aquelas batalhas europeias. E assim, eu acho que ele descreve divinamente bem essa parte, a ponto de você se sentir naquela batalha. Esse aqui, por exemplo, que eu acho que foi o último que eu li, eu gostei muito. Eu até aprendi, assim, por que é desvantagem lutar no cavalo. Tem muitas coisas, assim, muito interessantes a respeito da forma como ele coloca essas descrições, como que é a transição dos personagens, da história em si e tudo mais. O Bernard, na verdade, ele é um britânico. E ele foi para os Estados Unidos em 1979. Dali ele seguiu essa carreira, claro, antes ele fazia outras coisas. Mas assim, nos Estados Unidos ele conheceu uma americana, né? E aí, para poder ele conseguir manter essa relação, ele acabou indo para os Estados Unidos. Dali ele começou a ser escritor e não parou mais, ainda bem. Quando ele se consagrou como escritor foi depois que ele já estava nos Estados Unidos. E ele não deixou a essência dele britânica, esse fino humor que um britânico pode ter. E essa paixão que eu acho que ele carregou, eu não sei se tem um pouco de influência, apesar dele ter sido adotado, né? Ele tem pais assim que se envolveram por questões militares, o pai dele era da força, a mãe dele também. Mas ele não conviveu com os pais, mas mesmo assim ele parece que tem essa ligação com questões militares, tanto que todos os livros dele, mesmo quando é para ter alguma característica assim de magia, aqui não tem magia, por exemplo, em Arthur. Então assim, ele mistura personagens fictícios num acontecimento real. É uma das características que ele tem. Ele pega uma guerra que aconteceu de verdade, principalmente das épocas medievais, principalmente contando relatos, por exemplo, da Peste Negra, que esse aqui é medieval, né, pelo ano também. Isso daqui foi um acontecimento histórico, real, mas misturando personagens fictícios, assim como todas as obras dele. Aqui eu posso dar um exemplo, esse livro é um pouquinho mais recente, de várias das obras que ele tem. Não tem todas, por exemplo, igual nas Crônicas de Sharpe, que aqui não tem todas. Como eu posso dizer para vocês, tem mais de 20 publicações só em Crônicas de Sharpe, mas aqui já tem da trilogia de Arthur, porque foi antes, tanto que esse meu livro aqui de Arthur é mais velho. Eu acho que foi um dos primeiros que eu tive de Bernard Cornwell, por isso que eu me apaixonei. E tem as Crônicas Saxônicas também, que são muito interessantes, assim como tem os livros avulsos, que tem esse, tem o Arqueiro, tem Azincourt. Ele tem várias histórias. Essa daqui, por exemplo, essas crônicas, são assim muitas, tem mais de 20 nesse estilo de Crônicas de Sharpe. Então assim, eu adoraria ter todos, é muito difícil ter. Confesso assim que são livros assim, não é que sejam caros, né? Na verdade, eu acho que assim, para quem gosta é um ótimo investimento, mas existem várias categorias. Você vai encontrar livros baratos e outros que são muito mais caros, né? A diferença de preços é grande. Você pode encontrar um, às vezes, na promoção por R$20 e o outro vai estar 60, né? Não tem como você encontrar todos num valor assim tão acessível. Mas para quem gosta, eu, por exemplo, que sou colecionadora, para mim vale muito a pena, é um investimento para minha vida. Como é que funciona? Tem algumas obras, por exemplo, essa daqui,
Esse daqui é o último livro das Crônicas de Arthur, né? É uma trilogia, então esse daqui é o último livro, que é o Excalibur. E aí nesse caso, falando de Arthur, que normalmente a gente conhece como um livro, assim, uma história que envolve magia, né? O Merlin e tudo mais. O que eu gosto no Bernard? Ele tem uma outra forma de narrar coisas assim, ele mescla ficção com um pouquinho de contos históricos. Então, assim, para cada uma das histórias dele, por exemplo, essa daqui, ele tá tratando justamente o que na história que a gente tem é a transição, né, de quando o cristianismo começa a ter poder, né, que antes eram os pagãos, e aí quando eles começam a ser extintos e o cristianismo começa a ter poder, seria mais ou menos esse o relato. E aí tem guerra, obviamente que tem guerra, porque todos os livros dele tem guerra, né? Ele é apaixonado por essas questões militares e assim faz você se interessar muito por isso. Para quem gosta de história, eu acho que assim são histórias, né, são livros fenomenais, porque a descrição de batalha dele é super envolvente. Eu acho que vale a pena vocês conferirem, né? Não tenham preguiça, porque na verdade assim não tem como ter preguiça de ler esses livros, do começo ao fim. Dá vontade de engolir o livro, assim, são descrições muito boas. A característica essencial dele são livros cuja história tem algum conto de batalha. Todos eles você vai encontrar no início um mapa relacionado à história. Você vai encontrar isso aqui, você vai encontrar aqui. É uma questão também, assim, que é uma paixão dele mesmo. Ele tem uma fissura, tanto que ele tem uma coleção de mapas. A paixão dele por batalhas quanto por mapas, que eu particularmente adoro. Eu adoro ler uma história que de repente eu pego, olha assim, tá falando de um lugar e eu vou aqui no mapa e localizo o lugar que ele tá mencionando. Então, assim, é muito interessante. Você olha aqui e você se localiza, aí você continua lendo a história. Eu fico meio que assim, indo e voltando, porque eu também sou meio apaixonada por olhar mapas, conferir onde que eu tô naquele momento da história. É muito interessante. Se eu pudesse, sinceramente, eu teria todas. Adoraria ter todas. Sério. Seria ótimo. E assim, pra vocês terem uma noção, aqui nesse livro tem uma descrição, né, um relato do George Martin, que ele fala bem assim: Cornwell cria cenas de batalha melhor do que qualquer escritor, vivo ou morto. E é verdade. Todas as descrições que vêm no livro, ou seja, de uma publicação de jornal ou de algum outro autor, assim, tem tudo a ver, é super verdade o que eles estão dizendo. Igual aqui, o autor faz a mágica de deixar o leitor querendo mais. Eu posso dizer com certeza, eu sempre quero mais. Esse relato foi da revista Magazine, o Globo, né? E aqui de Maurício Sticer, Carta Capital. Bernard Cornwell parte de uns poucos fiapos de verdades históricas comprovadas para erguer um mundo de ficção riquíssimo. Isso daqui tem a ver com o que eu falei. Ele mistura personagens fictícios num relato real, ou seja, algo que realmente nos aconteceu na nossa história, de várias épocas. Seja lá dos primórdios, seja na época medieval, um pouquinho mais à frente, sempre tem alguma coisa assim misturada. E é isso que é interessante, porque parece que você pode vivenciar aquilo que aconteceu, né, com uma forma de narrativa muito interessante, né? É isso. Eu acho que tem muito mais assim para se falar. Eu acho que ele é um autor completo, assim, riquíssimo em termos de conhecimento, em termos de narrativa. São leituras que prendem muito. Esse foi um programinha só para poder indicar um dos autores que eu sou apaixonada. Nos próximos eu vou contar para vocês outros autores assim que eu gosto desde a infância, porque eu sou uma leitora assim fissurada. Como eu disse, eu por mim moraria numa biblioteca. É isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima, tá? Um beijo pra vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Curta também nossa página, nosso Facebook e também o Instagram. Siga-nos. E espero vocês na próxima. Tchau, tchau!